Oi, meu Deus, o que é que houve? Desculpa, gente. Foi sem querer, caiu. Mas já voltamos, né? Já estamos aí de volta. Vou mandar aqui para este. Aqui. Não sei o que que deu. Não sei o que que deu, mas vamos voltando. Aí, aqui, ok. Isso. Ó, já se. Mas a minha também eu acho que tá, querida. Aqui. Vamos lá. E chegou novamente nossa Oi. convidada especial. Que maravilha! Irmã, que delícia! Olha, eu confesso que eu estou assim encantado pela oportunidade que a tua missão me fez hoje à tarde, né? De eu eu tô assim extasiado pela presença do irmão Pablo. Confesso que eu fiquei assim sem saber o que fazer. Olha, foi muito de Deus. E Que eu bom. te agradeço por essa oportunidade que surgiu e que você nos deu. É, quando Deus moveu no meu coração para convidar essas pessoas, né, você e os outros que estão participando, antes disso eu também conversei com o vice-coordenador do grupo de jovens, né, e foi muito gratificante assim para mim saber que eu tinha você, um contato contigo, né? E sabia que lá do tempo do seminário, você sempre disse, né? Pode contar comigo, pode contar conosco e tal. E quando eu fiz o convite para ti, você na hora disse, olha, eu vou conversar aqui com a minha superiora, mas pode contar comigo. Eu fiquei assim, gente, tá dando tudo certo. Tá sendo especial. E aí, ainda teve mais essa, olha, eu não conhecia, eu não consegui, na época do seminário, ali, quando eu estava no seminário em 2015, ali na Ponte de Baixo, eu não cheguei aí nos Orionitas, né? Que tem aquela pertinho ali, né? E Sim, na aí, Orionópolis catarinense ali. isso. Mas sempre achava muito interessante o trabalho, sempre achei, né? E ainda acho até hoje, o trabalho que eles realizam também, né? Sim, é muito bonito. Eu vejo que eles vão também muito aqueles que sofrem desigualdade, né, irmã? São moradores Uhum. de rua, ou que estão com alguma deficiência, né? Portadores de necessidades especiais, eles trabalham de maneira especial com essas pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Isso. Acolhem essas pessoas, tem a casa e todo um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, até de estar auxiliando essas pessoas nos mais diversas necessidades, fisioterapia e tudo. É uma coisa muito, muito bonita mesmo. Muito bonita, muito bonita. Muito bem, então. Fico feliz, agradeço, né? Agradeço a oportunidade aí de trazer. Tivemos, então, já. E essas lives, inclusive essa nossa, irmã, também vai ficar salva para compartilhar no Facebook, né? Até você Ah, comentou comigo, né? E sim, nós vamos compartilhar e eu fiquei apaixonado. o Então tá. Pablo, ele teve contato com a gente desde muito criança, ali na nossa casa em Palhoça, porque ele era cerimoniário e ele sempre teve uma admiração muito grande pelo Carmelo. Olha, E a vocação dele é assim, esse desejo dele também se ligou muito ao Carmelo, né? E eu tive a oportunidade então de acompanhá-lo durante um período da minha vida e depois, enquanto voltei para Palhoça, nós tivemos um contato bastante próximo. Mas depois, no decorrer do discernimento vocacional dele, ele decidiu ser orionita. Eu fiquei muito feliz, né? Porque é da igreja, né? sim, E, e no início eu
resisti um pouco quanto à ida dele ao seminário e achei muito cedo, né? Mas ele quis, né? Ele discerniu isso, assim como ele falava ali na live anterior, e eu confesso assim que no primeiro momento eu resisti um pouco, mas apoiei, sempre rezei muito e acompanhei de muito próximo, né, a caminhada vocacional dele, e depois tive a graça então e a honra de ser convidada de ser madrinha da profissão religiosa dele. Então os laços se estreitaram sempre mais e sou muito feliz assim com a caminhada dele, graças a Deus que ele teve a coragem de entrar naquele momento da vida, né? Pois e Deus tem é. seus caminhos e a gente vai também trilhando esse caminho e Deus vai se revelando, se mostrando e faz parte da história, né? Exatamente. Então, desde muito pequeno que ele falou, né, que já sentia esse desejo de vocação religiosa, E para você, irmã, conte para nós como que foi a sua entrada, como que foi antes de você entrar, fale para nós como que era a irmã Marilis antes e depois de ter sido consagrada, né? Conta para nós um pouquinho sobre você. Foi desde pequeno também ou não? São mais de 30 anos de história, hein? Isso. Então, assim, primeiramente, né, assim, gostaria de agradecer a oportunidade de poder partilhar um pouquinho sobre a minha vida, sobre também a minha vocação, a minha consagração e a vida da minha congregação, né? Eu sou a irmã Marilis e hoje eu moro na cidade de Jacareí, São Paulo, uma cidade próxima à Aparecida do Norte, para ficar um pouco mais localizada, mas sou natural da cidade de Biguaçu, aí no estado, né, de Santa Catarina, vizinho de vocês aí. Uhum. Então, a minha vocação ela não surgiu desde cedo, não. Eu sou a caçula de uma família nós somos 7 irmãos, né? E 2 muito cedo foram para o céu. E então hoje nós somos 5, mas eu sou a caçula deles. Mas assim, eu nasci numa família, graças a Deus, de berço católico, cristã, né? Que sempre fui educada e criada nos valores cristãos, né? Na vida de seguimento de Jesus, na participação da comunidade, né? Então, assim, desde os nossos avós, a gente, né, sempre foi muito envolvido assim na vida da comunidade, né? Minhas irmãs sempre catequistas, e eu achava sempre aquilo, o envolvimento, eu era pequena, porque como eu sou a caçula, então os irmãos mais velhos, a gente tem uma diferença maior de idade, né? Então eu sempre admirei muito assim o envolvimento das minhas irmãs em grupo de jovem, como catequista, e sempre tive esse desejo de dentro de mim também de ser assim, né? Mas eu tinha muito forte o desejo de casar, ter meus filhos, constituir uma família, né? Eu queria ser mãe como a minha mãe, como as minhas irmãs, e isso era muito forte dentro de mim. Então, a vida religiosa nunca eu cogitei essa possibilidade, nunca. Nenhum momento até os 15 anos, né? E aí quando eu tinha 15 anos, assim, nessa idade dos 15 anos eu já participava da igreja, eu já tinha sido coroinha, eu já era catequista, né? Assim, então eu já participava de grupo de jovem, eu tinha uma vida assídua na igreja, mas assim, uma jovem como vocês, jovens, né, do grupo de jovem, que também leva uma vida de estudo, de sonhos, de ideais, então eu sonhava em ser 1000 coisas, né? Ter 1000 profissões, né? Sempre gostei muito de futebol, né? Então minha família sempre foi muito envolvida com futebol e a gente era muito assíduo à torcida, a ir aos estádios e acompanhar muito mesmo, né? Então
Isso foi uma das coisas que para mim Foi difícil fez parte da minha, no processo de deixar, entre aspas, né? Mas, então assim, sempre gostei muito, né? E nos os mais diversos afazeres, que é o normal da vida. Gostar de sair, gostar de passear, gostar de praia, gostar de namorar, gostar de dançar, gostar de... Na minha época não era as baladas, né? Mas a gente ia para baile, todas essas coisas, né? E quando eu tinha, então, 15 anos, eu já estava me preparando para fazer a crisma. E lá na paróquia, então, aconteceu um encontro para crismandos, um encontro mais próximo de preparação para a crisma. E eu fui participar desse encontro. E meio a contragosto, não estava muito afim de participar disso, tinha outro projeto para esse dia, né? Mas tinha que ir no encontro, acabei indo. Naquela ocasião, a minha catequista de crisma era a minha irmã, que está aqui nos assistindo. Acabei de ver que ela entrou ali, Maurília, a minha irmã. Sim. E ela era a minha catequista naquela época. E eu fui nesse encontro, então, e lá as irmãs da minha congregação estavam presentes. E, de repente, as irmãs foram entrando assim na igreja e algo assim muito forte tocou no meu coração naquele momento e um desejo muito grande de ser como elas. Elas não falaram uma palavra, elas não tinham nem se apresentado e dentro de mim veio forte esse desejo de ser como elas, né? E eu pensava, mas isso não dá para mim, é muito para mim, não combina comigo, né? Só que assim, esse desejo continuou forte assim dentro do meu coração. E naquele mesmo dia, então, eu perguntei para uma das irmãs assim, irmã, como que eu faço para mim ser como você, né? E a irmã falou, tem todo um processo e tal, tem os encontros vocacionais. Aí eu pensei, acho que é meio difícil esse negócio, né? Mas, assim, eu voltei para casa transformada, né? Assim, dentro de mim, aquele desejo de ser como aquelas irmãs. E aí eu contei para minha mãe naquela ocasião, a minha mãe foi totalmente contra. Falou, pode tirar isso da cabeça, porque isso não é para ti. Freira sofre demais, freira não tem família, freira não tem os filhos, freira não tem nada. Isso não é para ti. Eu pensei, puxa vida, mas que chato isso, né? E eu falei, não, mas elas eram tão alegres, não pode ser tão difícil assim. Minha mãe falou, não, isso aí é só coisa do momento, né? Mas assim, 2 dias depois desse encontro, eu fui até a casa das irmãs, conhecer. E cheguei lá, encontrei tudo como eu tinha visto naquele encontro, né? E ali começou então o meu processo de discernimento vocacional, os encontros vocacionais, tudo. E aí depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu decidi ingressar na congregação, né? Hoje já faz 20 anos que eu entrei no convento, né? 20 anos que eu deixei a casa da minha família, entrei. E são 20 anos de história, a gente passa por várias etapas de formação, né? Não é do dia para a noite. Então, assim, também a gente passa dentro do convento por um processo, né, de discernimento vocacional. E hoje já estou há 20 anos nessa caminhada, né? Eu estou vendo aqui também que algumas pessoas estão nos acompanhando. Não sei se eu posso saudar, tem um primo meu, o Zito Moresco, lá de Tijucas, que está nos assistindo. Então, saúdo também meu primo. E a família, e minha sobrinha também está vendo, né? Eles fazem parte da minha história. Isso é bom para a gente perceber, dentro do processo vocacional, que nós somos fruto, né? Não somos astronautas, não somos de outro planeta, mas nós somos fruto. Nós nascemos de uma família que tem uma história, né? E nós estamos inseridos dentro de uma família que é a base, né, da nossa vocação, e o apoio da vida familiar, né, é muito importante para a gente poder também perseverar e ter força
na caminhada, que às vezes não é tão fácil assim, né? Amém. Também quero mandar um beijo para a Márcia, né, nossas amigas lá de Palhoça, que acho que você teve oportunidade também de conhecer a Márcia, a Kelly, dos nossos retiros lá, né? Da época era da pastoral vocacional, né? É ainda. São, Ela é legal. ainda. É. Oi para todos vocês, então. Então, ô irmã, tem uma pergunta aqui que diz assim, ó. Você, alguma vez, se arrependeu da sua vocação? Olha, arrependimento é uma questão bastante forte, né? Mas já me passou na cabeça diante... Toda a vida tem suas dificuldades, suas cruzes, né? Momentos de luz, momentos de sombra. Sempre a gente passa e nós, como consagrados, como vida religiosa, também enfrentamos isso, né? E nós... então, assim, arrependimento eu nunca tive, né? Hoje, se eu tivesse que dar início à minha caminhada novamente, se eu voltasse lá aos meus 17 anos de idade e sentisse esse desejo de ser como elas, né? Que foi tão forte dentro do meu coração, eu novamente iniciaria essa caminhada, apesar das dificuldades e das cruzes que a gente enfrenta e que faz parte de toda a vida e de toda a vocação. Exato. Cruz não tem... Eu falava uma vez... Jesus falou isso, né? Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, cruz faz parte, né? Agora sim, essa questão... Hoje eu sou muito feliz e acredito que Deus realizou a obra, está realizando, né, a obra dele na minha vida, nas pessoas que ele coloca na minha vida. E quando você olha para tudo isso, né, que Deus te dá como graça, né, os 100 vezes mais, né, não tem como se arrepender. Né? Então... Irmã, uma questão. Na época quando eu morava no seminário, quando eu ia visitar vocês, até inclusive eu conheci vocês no retiro de carnaval das irmãs de vocês, né? Acho que o seminário propedêutico, eu não sei se ainda eles realizam esse retiro anualmente, né? Como uma forma de acolhida até, né, do seminário e aproveitam até para conhecer vocês, né? Foi aí que eu conheci vocês e na congregação de vocês, poderias falar um pouquinho como que é a congregação hoje na casa de vocês? Quantos moram? Como que... Então, nós somos as Irmãs Carmelitas do Divino Coração de Jesus. A nossa congregação, ela surgiu na Alemanha. A fundadora é a Madre Maria Teresa de São José. Ela era luterana, de berço luterano, né? Mas assim, nunca se sentiu totalmente à vontade na igreja do pai. O pai era pastor luterano, assíduos na sua religião. Mas a madre se converteu ao catolicismo, né? Se converteu, um modo meio brusco de falar, mas ela aderiu à fé católica aos 30 anos de idade. E quando ela encontrou a fé católica, ela sentiu esse desejo de entregar-se totalmente a Deus como consagrada. Só que ela sentia esse desejo dentro dela de ser religiosa e de começar uma congregação. Só que ela achava que isso era um pouco pecado de orgulho, porque ela sendo luterana, nem era de berço católico, começar uma congregação. Só que naquela ocasião, era época de guerra, né? Então, as crianças estavam sendo oferecidas nos jornais, né? Muitas crianças órfãos, porque perdiam os pais na guerra, né? E a madre começou a sentir muita compaixão por essas crianças, e ela então alugou e começou com uma pequena casa, onde ela acolhia essas crianças, né? E outras jovens, então, vendo esse trabalho da madre, começaram, né, a ter esse desejo de ajudar ela naquele trabalho, porque o número de crianças foi aumentando, né? E a madre deixou isso para nós como missão.
nós precisamos ser... Ela não queria que nós fôssemos professoras, enfermeiras, né? Ela queria que nós fôssemos mãe. Né? E a mãe é aquela que acolhe, é aquela que é enfermeira, é aquela que é professora, é aquela que faz tudo, né? Então a madre queria que nós, como religiosas, nós fôssemos mães. E esse ponto foi um dos pontos que me chamou muito a atenção para decidir ingressar nessa congregação, porque eu tinha muito sonho de ser mãe, de ter os meus filhos, de ter a minha casa, né? Então, assim, isso é uma coisa uma característica muito forte da nossa congregação, né? Ser mãe das almas, né? A gente chama. Então, nós somos mães das almas, mães espirituais, né? E hoje, então, nós, na nossa congregação, né? Nós, como carmelitas, então a madre, né? Só voltando um pouquinho na história, quando ela quis ser religiosa, ela conheceu a vida de Santa Teresa e ela quis ser carmelita. Aí um padre que a conhecia, que acompanhava ela como diretor espiritual, falou para ela: olha, você vai ser religiosa, você vai ser carmelita, mas não de clausura. E a madre teve paciência para esperar esse processo de Deus, né? E depois, quando a congregação, as jovens começaram a ajudá-la no trabalho dela, ela conseguiu, então, a aprovação da igreja que nós fôssemos carmelitas, ou seja, nós temos todo o espírito contemplativo do Carmelo, então nós somos aquelas que rezam muito, né? Então, a vida de oração, né, faz parte do nosso carisma, é uma atividade diária, como um trabalho, né? Então, faz parte do nosso carisma a vida de oração, só que desse espírito contemplativo do Carmelo, nós nos damos no nosso apostolado, então, nós somos contemplativas apostólicas, né? Então, rezamos muito e trabalhamos muito, né? Ou seja, temos essa vida intensa de oração, então, em vários momentos do dia, nós paramos os nossos afazeres, nos reunimos na capela, né? Rezamos a liturgia diária, fazemos 2 momentos de meditação, né? Oração silenciosa, juntas, todas nós irmãs, né? Temos a missa diária e também temos os nossos diversos apostolados. Então, nesse sentido do ser mãe, né? Então, você falava da Casa de Palhoça, por exemplo, lá nós temos uma casa de retiros, né? Onde nós, como mãe, acolhemos aquelas pessoas que querem ter o seu momento de oração, ter o seu encontro com Deus. Então, nós temos uma casa onde nós proporcionamos isso para as pessoas, né? Os nossos trabalhos com as famílias, o trabalho missionário, de ir nas casas, visitar as famílias, né? Acompanhá-los materialmente, mas, acima de tudo, espiritualmente. Hoje, na casa onde eu moro, nós trabalhamos com crianças, então nós temos uma creche, onde nós atendemos 200 crianças, né? Então, aqui a gente desenvolve esse trabalho também com as crianças dentro da nossa própria casa, nosso convento. Nós temos a parte que é da Casa das Irmãs e a parte onde nós atendemos as crianças e as famílias aqui, né? Também temos uma casa de retiros aqui. E os mais diversos apostolados, então, catequese, liturgia, pastoral vocacional e mais aquilo que é necessário. Legal, muito bem. Exatamente isso, quando você falou de mãe, eu ficava me lembrando da época que eu estava no seminário, do como vocês tratavam esses filhos, né? Essas almas de filhos que vocês têm, né? Não vou dizer que tinham, porque vocês têm, né? Vocês têm muitos filhos, né? Como cuidadoras, como mães que vocês são. E isso sempre me chamou a atenção, porque até teve um comentário aqui da Jace, a Jaciara, muito bonito, que ela disse que quando era pequena também sentia vontade de ser freira, né? Que ia para casa da mãe dela, em Itajaí, e que ficava olhando as freiras vestidas, acredito que com o hábito, né? E achava muito bonito, né? E hoje ela falou que é mãe, né? Eu, inclusive, a conheço aqui, né? E eu acho que isso me chamava muita atenção, porque olha que beleza, que
capricho de Deus para nós, né? Suscita na vida de uma pessoa uma vontade de ser mãe como um padre. Eu vou me arriscar a dizer que como um padre é pai de muitos filhos, né? E ele não casa, e ele não tem essa vida matrimonial, né? E para vocês, religiosas, isso se torna realidade também como mães, né? E para mim isso foi sempre muito digno, sabe? Digno de estar na presença de Deus mesmo, né? Então, eu até te faço uma pergunta, irmã. Além do Pablo, quantos filhos mais, assim, espirituais que você teve a oportunidade de contribuir e que hoje seguem um caminho religioso, enfim? Quando você falava sobre essa questão de ser mãe, me passava assim muito forte na cabeça e no coração assim, né? Nós não geramos no nosso ventre, né? A gente renuncia essa beleza, né, da maternidade que foi dado à mulher, né? Então a gente abre mão disso por causa do reino, né? Então, como ela fez esse comentário hoje, ela seguiu a vocação, é mãe, tem, né, a sua vida. Hoje nós, os religiosos, é isso, né? Não, eles não geram com a própria vida, mas o próprio Papa Francisco diz, né, que nós precisamos ser muito fecundos, né? E aí eu pensava dentro de mim assim, nossa, são inúmeros os filhos que Deus me deu nesses anos da vida religiosa, né? E que muitas vezes me fizeram sorrir muito, né? Por vê-los assim, dar passos, conquistarem os seus sonhos, né? E a gente que fez parte, hoje mesmo tem um jovem, hoje não, ontem, que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo também, né? E eu tenho um carinho muito grande, assim, por ele. E ontem, ele também acompanhei na caminhada vocacional dele. No primeiro momento, ele sentiu o desejo de ser padre. E depois fez o discernimento, viu que não era isso. E ontem ele se casou. O sentimento que brotava dentro do meu coração era, assim, de tanta alegria de vê-lo, assim, tão feliz, contraindo o matrimônio, sabe? Então, assim, é a experiência que nós, como consagrados, fazemos, né? Então, você se alegra, é como se é seu filho, né? Que você muitas vezes sentou com ele, chorou com ele, não é por aqui, isso não deu certo, vamos recomeçar, né? Mas que, olha onde chegou, né? E você se alegra. E quantos você chora junto, né? Quantas vezes você põe a cabeça no travesseiro e você pensa, olha, esse ainda não se encontrou, esse está se enroscando no caminho da vida. Então, assim, eu não consigo dizer para você quantos, né? Citei o exemplo desse de ontem, né? Mas tem um outro jovem que também acompanhei ele durante muito tempo na minha vida, e hoje ele é diácono, né? Tá fazendo já, trilhando próximo para o sacerdócio, e você vê assim, puxa vida, é mais um filho que está dando um passo, né? E tantos outros que você tem e que, enfim, não dá para dizer, né? Não dá para colocar na ponta do lápis, só o coração de mãe sabe quantos filhos que existe nesses 20 anos e que Deus colocou na minha vida, né? Tem muitos que passaram um tempo, hoje a gente nem tem mais tanto contato, outros temos contatos esporádicos, outros com muita frequência, né? Mas são filhos, estão aqui, né? Estão guardados. Então, essa é a experiência. Irmã, como é que eu vou te perguntar isso? Meu pai. Mas a irmã, dentro da congregação da irmã, já viajou, já foi para fora, a missão que a irmã cumpriu, ou cumpre, aliás, né? Como é que foi? Não, eu nunca fui para fora, não, né? Eu sou aí de Biguaçu. Nós temos casa em vários países, na Europa, nos Estados Unidos,
na América, né? Em vários lugares, várias províncias, né? Temos na África também casa. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer, assim, de ir até essas casas, né? Conheço irmãs que já vieram de lá para cá, né? Então a gente tem esse contato internacional por ser uma congregação internacional, mas eu pessoalmente nunca fui, né? Nunca passei de São Paulo. Porque eu morei sempre em Palhoça, de Palhoça vim para São Paulo, de São Paulo fui para Palhoça, de Palhoça voltei para São Paulo e por aqui fiquei. Mas no Brasil nós temos casa em Palhoça, 2 em São Paulo, uma aqui eu moro e numa cidade vizinha aqui. Temos uma casa no Maranhão, uma casa de missão lá, uma missão muito bonita que as irmãs realizam lá, numa região muito, muito simples, muito precária mesmo, e elas fazem um trabalho belíssimo lá. E temos uma casa também em Minas Gerais, que também é uma casa de missão, de trabalho pastoral lá, que as irmãs fazem um trabalho muito bonito também lá. Que bacana, que bacana. Ó, o Pablo entrou novamente. Seu filho. Eu dou uns puxões de orelha nele de vez em quando. Faz parte, né? Faz parte, Vida de mãe tem que ser assim. É. Eu acho que isso é muito marcante para mim. É sério, eu fico assim imaginando todas as sensações que vocês devem sentir. Eu já senti, já tive esses sentimentos de pai, né, apesar de não ser pai, né, porque sou leigo celibatário, também estou optando por essa vocação. Mas quando a gente tem esse cuidado com os mais novos, sabe, com as crianças, com os adolescentes, eu tenho um envolvimento muito grande com os adolescentes, né? Então eu vejo o quanto de carência eles sofrem, o quanto a gente precisa ter cuidado de como chegar até eles para tratar, para cuidar, tratar no sentido de como falar, né? Deles, né? E para vocês, irmãs, como que é a chegada dos adolescentes? Porque na congregação tem alguma idade para entrar? Tem sim. Hoje, assim, o nosso, atualmente, né? Então a gente, como que fala, aconselha, né? As jovens que desejam trilhar o caminho da vida religiosa, que entrem assim por volta dos 17 anos, né? Uhum. Por qual motivo? Um dos motivos é porque antes a jovem ela ainda está estudando no colegial e tudo isso, e às vezes isso fica um pouco puxado e cansativo, conciliar, né, o ritmo da vida no convento, com as atividades, com os estudos próprios da vida do convento e também, né, o estudo fora. Mas assim, cada caso é um caso, né? Então a gente aconselha a jovem, né? A gente acompanha, se a jovem é mais novinha, né? Então a gente acompanha, vai orientando, faz esse processo do discernimento vocacional, mas ela ainda estando na casa da família, né? Então nós temos uma irmã que acompanha, que tem esse contato mais próximo, ela vem aqui aos finais de semana, né? Mas o ingresso mesmo, a gente aconselha que seja também a partir dos 17 anos, até porque a pessoa já tem um pouco mais, né, de discernimento, até de firmeza, assim, né, na vocação e naquilo que a pessoa deseja, né? E você falava assim, por exemplo, dos adolescentes. Hoje a gente vive num mundo onde eles são bombardeados de todos os lados, né? Então você precisa realmente cuidar, né? Zelar, né? E tudo isso. Isso é um processo, muitas vezes, que a gente precisa ter muita paciência, ter muita compreensão, né? Não dá para passar sempre a mão na cabeça, mas também você tem que acolher, tem que abraçar, né? E faz parte do momento que nós vivemos também, e isso é uma realidade de mundo. Né?
É muita negação, né? Eles negam muita coisa e, ao mesmo tempo que negam, eles querem viver todas elas. Todas elas ao mesmo tempo e fica uma confusão mesmo, né? Irmã, que conselhos você daria para alguém que sofre essa confusão de vocação, né? Por exemplo, eu quero ser irmã, mas ou irmão também, né? Mas tratando aqui da vida religiosa feminina, eu quero ser irmã, mas eu não consigo fazer isso agora, eu não consigo dizer o meu sim agora, porque eu quero viver ainda uma outra vida. Que forma você trataria, né, uma pessoa dessa forma, até para quem está nos acompanhando e quem vai receber depois esse vídeo depois, né? O que você diria para essas pessoas? Primeiro, eu diria, se a pessoa sente, né, esse desejo de seguir esse caminho da vida religiosa, eu já digo, opa, né, existe algo, existe uma chama, existe ou uma fumaça, né? Então vamos soprar essa brasa para ver se levanta o fogo aí, né? Porque se algo desperta, opa, alguma coisa tem ali. Talvez isso que você falou, né? A pessoa, mais e mais e mais e mais. Eu digo assim, o mais e mais e mais, mais eu quero isso, mas eu quero experimentar aquilo, mais isso, mais aquilo, faz parte da vida. Todos nós queremos. Todos, porque a gente tem muitos sonhos, graças a Deus, né? E eu fico muito feliz quando eu encontro, né, um jovem que traz essa dúvida para mim. Olha, eu sinto uma vontade de seguir esse caminho, mas eu sonho em querer fazer isso, em querer fazer faculdade. Eu digo, graças a Deus. Porque se você não tiver sonho, você não tem vocação. Porque pessoas que não almejam nada, não têm sonhos, são pessoas que facilmente desistem também das coisas. Porque não tem ideal, né? Mas o que eu digo assim para as pessoas, né? Às vezes, esses mais, né? Mais isso, mais aquilo, nós colocamos como fuga. Porque nós não queremos realmente encarar ou abraçar aquilo que Deus tem para nós, né? Agora, ou também, não necessariamente é fuga, né? Mas eu penso que muitas vezes nós vemos a vocação, né, muito para o lado negativo, né? E assim, ser freira, mas eu não posso isso, mas eu não posso casar, mas eu não posso namorar, mas eu não posso sair, eu não posso isso, eu não... Quem disse que não pode? São Paulo vai dizer já lá na carta dele, tudo nós podemos. Agora tem coisa que não nos convém. E aí nós abrimos mão livremente, porque eu quero, por algo maior, né? Ou por um ideal de vida maior. Então, quando nós, um jovem, né, nesse processo, nessas dúvidas, nessas inquietações que você colocava aí no início, né, é muito bom que tenha. Né? Mas a gente precisa olhar a vida, o lado positivo dela. Aí os medos, eles deixam de ser tão monstruosos, né, e passam a fazer parte do caminho. Né? E assim... Por exemplo, quem de nós que vai abraçar a vida religiosa, ou a vocação sacerdotal, ou a vida celibatária, como consagrado leigo, que não vai ter medo? Ou quem que vai casar e não vai ter medo? Só uma pessoa que não está muito bem das ideias. Né? Porque nós precisamos abrir mãos de muitas coisas para abraçar outras. Né? Então, esse é o processo. Né? E eu sempre digo para os jovens assim, se você sente esse apelo dentro do seu coração, por mais que seja uma voz bem baixinha,
não tenha medo de, pelo menos, né, tentar decifrar o que é essa voz, né? Ou tentar buscar ouvir ela um pouquinho mais nítida. Porque buscando isso você não vai se arrepender. Agora você vai se arrepender se você colocar um monte de coisa no meio do caminho e não der atenção para isso que fala dentro de você. Então, é preciso ter coragem. Eu sempre penso isso assim, vai fazer né? gente feliz. Isso, Eu sempre penso assim, se você tem uma resposta de sim ou não para dar, uma delas você já tem. Agora você tem que buscar a outra, né? Por exemplo, quando a gente convida, vou dizer aqui da paróquia, quando a gente convida alguém para fazer uma leitura na missa, por exemplo. É uma pessoa que, sei lá, nunca leu. Um não dela tu já tem, mas se você não for lá e perguntar, você não vai ter o sim. Né? Sim. Ou como eu vivi esse tempo de discernimento vocacional, né? Quando eu entrei no seminário. O sim para Deus eu estava dando, mas eu precisava saber se era ou se não era lá dentro do seminário, se era lá como sacerdote que Deus queria que eu fosse, né? Então, lá dentro do seminário que eu decidi fazer essa experiência de discernimento, né? Eu sempre gostei muito do que o padre Chico, o reitor do seminário de Azambuja, falava nas nossas formações, né? E nós vamos fazer essa experiência de tal cronograma, por exemplo, né? Vamos, aqui tal dia a gente faz isso, no outro dia a gente faz isso, e vamos ver se isso vai dar certo por um mês. Se não der certo, não tem problema, a gente volta atrás, refaz e começa tudo de novo, né? Faz de outra forma, com outras ideias, com outras dinâmicas. E assim, para mim, foi a experiência de seminário também, sabe? Eu entrei, eu fiz essa experiência e só lá dentro que eu fui descobrir, não é aqui, não é para isso que Deus está me chamando. É outra coisa que Deus quer de mim. Mas se eu não tivesse ido, eu ia ficar inquieto, né? Não ia ter essa certeza, não ia ter essa compreensão, né? Então, eu acho que toda vida entregue a Deus, ela passa por um discernimento de intimidade, né? Então, a gente, em intimidade com Deus, que é como você disse, né? Permitir que venha mais nítido ainda a voz que está, sei lá, sussurrando no nosso ouvido, né? Então, isso só se consegue com oração, só se consegue com essa proximidade com Deus, e essa proximidade com Deus, eu diria que é até chegar perto dessas pessoas que têm essa vocação, como, por exemplo, eu quero ser um irmão religioso, ou uma irmã religiosa, então eu vou me aproximar deste campo, né, dessas pessoas que já fizeram votos, enfim, e que podem me ajudar, né, a discernir isso, né? A irmã já tem votos perpétuos. Tenho. Tenho votos perpétuos. Tenho sim. Eu fiz meus votos perpétuos em 2011. Já tenho 9 anos de votos perpétuos. Esse ano eu faço 15 anos de votos, porque a gente conta desde a primeira profissão, né? Que a gente faz os votos, renova eles por 5 anos e depois a gente faz os votos perpétuos. Então eu já tenho ao todo 15 anos de votos. Faço em dezembro, na verdade. Que lindo, que maravilha. Muito bem, eu não sei se a irmã tem alguma pergunta para também nos fazer, ou aqui as perguntas nossas já se esgotaram. Até tem uma pergunta aqui, mas não sei se a irmã gostaria de responder. Está relacionado assim, sobre tentações na vocação. Se a irmã já sofreu muitas tentações na vocação, que foi, eu acho que até que a gente já, com relação a arrependimento, né? Mais ou menos por aí, né? Olha, depende do que a gente entende também por tentação, né? Tudo aquilo que vem daquilo que não é de Deus,
é uma tentação, né, entre aspas, mas às vezes nós pensamos que as tentações, elas são sempre pro lado ou no âmbito assim muito grande, né? Então, assim, né, as tentações diárias, né, é muito comum acontecer. Uma das coisas que me chama até atenção com essa pergunta, uma pergunta muito boa e que me faz pensar numa outra, até um pouco mais a fundo, né, nesse sentido da tentação, e já também fazendo um link com o que você falava aí do ter a coragem de fazer essa experiência, né? Nós precisamos ver os consagrados, né, os religiosos, os sacerdotes, enfim, como pessoas, primeira coisa. Nós somos gente, né? Gente que se decepciona com as pessoas, com as situações, com as suas, com aquilo que você planejou e se frustrou, né? Isso passa dentro de nós diariamente, né? Somos pessoas que nos alegramos, né, com as coisas mínimas do dia a dia, né? Um feliz dia dos consagrados, no caso de hoje, né, que você recebe de tantas pessoas que você pensa, puxa vida, olha, né, a pessoa diz assim, irmã, rezo por vocês, né? Isso enche o coração de alegria, né? Então, somos humanos, né? Vivemos numa comunidade, então, os religiosos, de maneira especial, né? A vida religiosa, ela se caracteriza pela vida a vivência na comunidade religiosa, né? A vida fraterna. E a vida fraterna, ela é cheia de desafios, né? Então, nós somos mulheres. Hoje, aqui na casa onde eu moro, nós somos 10 pessoas, né? De várias idades diferentes, né? Cada uma de uma família, cada uma de uma cultura, né? Cada uma com um jeito próprio de ser, com uma personalidade, e Deus nos uniu. É belo quando nós pensamos, eu não escolhi as minhas irmãs, como elas também não me escolheram, mas Deus nos uniu. Deus, né? E aquilo que nós rezamos na missa é muito real. O amor de Cristo nos uniu, né? O amor de Cristo que nos uniu aqui. E nós vivemos juntas, né? Temos os desafios de respeitar o limite do outro, de acolher o outro do jeito que ele é. Só que isso não é um mar de rosa, né? Então, sobre essa pergunta aí, não é uma tentação, mas assim, são os desafios que a vida precisa, a gente precisa ir contornando, precisa ir superando, né? Essas diferenças que nos unem e que nos completam, né? Porque uma tem dom mais para cantar e tocar, a outra para cozinhar, a outra para arrumar a decoração, enfim. E graças a Deus, né? E aí a vida se faz, né? Mas assim, é muito importante, né, a gente ver isso. Nós somos gente, né? Somos pessoas humanas, somos falhas. Não é todo dia que nós acordamos também com vontade de sorrir para todo mundo. Mas também não é todo dia que a gente acorda com a cara amarrada, né? Então, isso ir se superando, né, e se vencendo, né, faz parte da trajetória, né, faz parte do caminho, né? E na vida religiosa, isso é muito forte porque é todo dia convivendo com as 10 pessoas, né? E são desafios que não é fácil. Interrompo a minha fala aqui, quero dar um oi também, que entrou aí na nossa live, a Gisele, que é lá da Pastoral Vocacional também, Patrick. Coordenadora agora também da Pastoral Vocacional. Sim. Lá. Uhum. Então, são as filhas Gisele, que Deus me deu também. E eu tenho um carinho muito grande por elas, né? Então, são as belezas da vida religiosa. Mas voltando a falar nesse assunto, né? E eu dizia assim, essa questão das tentações, eu vejo assim, mais nesse sentido do enfrentamento dos desafios, né? Você ir se superando a cada dia
para fazer o outro feliz, né? Para servir, né? Ter sempre isso como um pano de fundo, né? E nós, dentro da vida religiosa, e vocês, jovens que nos veem, que nos acompanham, né? Olharmos sempre com esse olhar. São gente como, né? Nós nunca deixamos de ser mulher, por exemplo, porque fazemos os votos. Mas muito pelo contrário, né? Deus nos quer mulher, Deus nos quer inteira, né? Então, é a nossa luta diária do nosso ser, né? E é isso que nós ofertamos a Deus, né? Porque se Deus tirar essas características de nós, o que nós vamos ofertar para Ele? Não temos nada, não é verdade? Então, Deus nos quer como somos, né? Com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos, nossos dons, nossas capacidades, mas também nossas fragilidades, né? E isso vai fazendo parte do nosso caminho e do nosso processo de santificação, que é fruto também da vocação que nós escolhemos, né? E que tá aí, tem suas belezas e tem os seus desafios, né? E que muitas vezes nós precisamos cultivar muito, né, essa vida de oração para, com Deus, conseguir superar, né, e vencer, vamos dizer assim, esses embates diários que talvez a pessoa perguntou aí como sendo uma tentação, mas eu trago mais para esse sentido dos desafios diários, né, que nós precisamos superar e superar muito. Deus nos dá uma batalha todos os dias e eu tenho essa certeza comigo, né? Eu acho que nós precisamos ter essa certeza de que a vitória é certa, mas se a gente souber lutar, né? Se a gente ter as armas certas para lutar contra aquele enfrentamento, esse desafio que nós precisamos. Por isso que é muito importante assim cultivar essa vida de oração, né? E junto com Deus, né? Porque a vitória é Ele. Ele é a vitória, porque Ele já venceu, né? Então, Ele é a própria vitória. Então, com Ele, unida a Ele, né? Ali no diálogo, né? Com Ele. O que eu faço agora, né? Ou se fiz errado, me perdoa, né? Vamos voltar, vamos recomeçar, né? Então, é nele, com Ele e por Ele que a gente precisa trilhar o nosso caminho diário nas coisas mais simples, né? E a gente conversava, né? A nossa vida como religioso, como religiosa, é uma vida muito simples, né? Não temos grandes revelações divinas, né? Nada disso, né? Uma vida muito simples, muito do cotidiano, não. né? E Santa Teresinha ensina muito a gente isso, né? É a pequena via, né? É juntar um papel do chão e oferecer por amor a Deus, né? É varrer uma casa e oferecer por amor a Deus, né? Por um missionário que está lá na China, na Europa, não sei que canto do mundo, né? E saber que a nossa vida aqui, né? Ela pode ajudar na redenção dos irmãos que talvez nós nem conhecemos e nunca vamos conhecer, saber, né? Graças a Deus, porque senão a gente podia ficar orgulhoso ainda, né? De achar que verdade, é o salvador da pátria. Muito bem, irmã. Tocando o nosso coração, eu tenho certeza que este nosso bate-papo pode gerar muitos frutos, muitas curiosidades também, e até sanar algumas dúvidas daqueles jovens que estão acompanhando, né? Então, quero te agradecer, irmã, imensamente, né? Já agradeci lá no começo e agora a gente faz esse agradecimento de novo, né? Mas eu te agradeço muito pelo teu sim, pelo teu testemunho de vida, que muito me é caro, porque nos conhecemos e não acompanho sempre, mas saber que você reza por mim, que você reza pela minha vocação, né? De maneira geral, por todos os jovens, isso me deixa muito feliz, muito contente, né? Saber que você
é parte da igreja como um membro de um corpo que é grande, e eu também sou, e nós somos um, porque o amor de Cristo nos uniu. É verdade. Amém? E assim, eu tenho muito forte essa questão, né, de que as pessoas nunca passam na minha vida, né, à toa. E diante da minha vida religiosa, muitas pessoas passam, né, diariamente. E eu penso muito no que o Pequeno Príncipe nos ensina, né? Elas nunca vão só e nunca nos deixam só, né? Levam um pouco de nós e deixam um pouco de si, né? Então, eu penso que também isso que você falava, né? A oportunidade que Deus nos deu da gente se conhecer, aquele grupo de seminarista, né? Com a sua particularidade, né? E então, assim, rezo, sim, trago com muito carinho, não só você, né? Como você falou, mas os outros seus companheiros, né? E rezo, sim, né? Por você. Agora, tive a oportunidade de ver um pouco que você está fazendo esse processo aí também da caminhada, né, da vida na comunidade, tudo. Então, pode contar com as minhas orações e também os jovens que estão nos assistindo aí, né? Eu tenho um carinho muito grande pela pastoral vocacional, né? Eu penso assim e esse, não sei se ainda tenho tempo, se posso ainda falar alguma coisa. 3 minutos e meio nós temos. Meu Deus. Mas assim, concluo dizendo, né? Eu sou muito grata a Deus pela minha vocação. E eu penso assim que Deus me deu a oportunidade de conhecer essas irmãs, fazer esse processo de discernimento, dizer o meu sim e hoje servir a igreja nessa vocação. E eu sou grata a Deus por isso. Então, a pastoral vocacional, ela é para mim muito cara. Eu amo demais essa pastoral, porque eu sempre tive muito presente isso na minha vida. Eu descobri essa vocação e eu quero que os jovens façam a experiência de descobrir a deles. Então eu não quero morrer, né? E não ter oportunidade de dizer para um jovem, você já pensou na sua vocação? Eu não quero nunca que um jovem diga assim, olha, nunca ninguém falou de vocação para mim. Então, por isso que a pastoral vocacional, ela eu digo para as minhas meninas lá da pastoral vocacional de Palhoça, do qual tive a oportunidade de trabalhar muito próximo, né? Olha, a pastoral vocacional é um filho para mim, né? Porque eu não desejo nunca que eu me encontre com um jovem diga, olha, a senhora conviveu tanto comigo e eu nunca ouvi falar de vocação. Não. Você pode não escolher sua vocação, aí não é a minha parte. Mas falar de vocação e rezar pelas vocações, isso eu sinto que é a minha missão. Amém. E aí, então, eu rezo pela sua e rezo pelos jovens e desejo que os jovens, de fato, encontrem sua vocação, que como a Márcia colocou ali e o Padre Vânio vive dizendo, vocação acertada é vida feliz. É isso aí. Muito bem, queridos amigos, jovens, todos vocês que nos acompanham, o pessoal da Pastoral Vocacional de Palhoça, as irmãs também que com certeza acompanham, né? Vão acompanhar em seguida dessa nossa transmissão, porque nós vamos compartilhar também esse vídeo lá no nosso Facebook, e depois a irmã Marilis vai recompartilhar também com quem ela conhece, quem ela, né? E isso tudo vai fortalecer mais um pouco a nossa vida de santidade, que é aquilo que nós buscamos. O nosso grupo de jovens, ele tem uma frase que através da cruz, buscamos e chegamos à santidade. Então, que a nossa cruz seja essa força que nos leva para frente, leva para o Calvário e leva para ressuscitar, né? Leva para a ressurreição, para a vida eterna. Amém, irmã? Obrigado. Amém. 30 segundos. Eu também agradeço. Também agradeço a oportunidade, agradeço o convite, né? Agradeço o reconhecimento desse domingo tão especial para nós, como vida consagrada, como vida religiosa, né? Então, obrigada por essa oportunidade, isso me faz muito feliz poder partilhar um pouquinho daquilo que sou, daquilo que vivo, tudo muito simples,
mas que enche o meu coração de muita gratidão por essa oportunidade. Beijo, tchau, tchau.